Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta sexta-feira nós vamos falar sobre a saída de Gonzalo Mastriani do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações da jornalista Monique Vilela, da Rádio Transamérica e canal Monique Vilela no YouTube, o Botafogo chegou a um acordo com o Atlético Paranaense para contratar por empréstimo o centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani. E essa negociação dividiu os torcedores nas redes sociais. De um lado, os atleticanos que mantinham uma esperança de que o Camisa 9 retomasse o seu melhor nível e por isso lamentaram a sua saída, e de outro, os rubro-negros que não enxergavam futuro no Atlético para Mastriani e por isso celebraram a negociação. Mas o que será que deu errado para que a passagem de Mastriani pelo Atlético, depois de se destacar tanto pelo América Mineiro, tenha se encerrado de maneira tão melancólica e inesperada? E de quem é a responsabilidade, do clube ou do jogador? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para isso, é importante relembrar que Gonzalo Mastriani chegou ao Atlético Paranaense depois de uma temporada de muito destaque pelo América Mineiro. E em 2023, o Camisa 9 disputou 40 partidas pelo clube mineiro, anotou 21 gols e concedeu 2 assistências em 2.860 minutos, e em média uma participação direta em gol a cada 124 minutos no gramado, o que para um centroavante são números excelentes, e Mastriani foi o artilheiro isolado da Copa Sul-Americana, marcando 9 gols. E não foi somente isso, no início de 2024, antes de se transferir para o Atlético, o Uruguai anotou 6 gols em 2 partidas pela América no Campeonato Mineiro daquela temporada. Então, é isso. O Atlético contratou um craque e transformou em bagre? Calma que não é bem assim. Porque é preciso reconhecer que Gonzalo Mastriani não foi sempre esse centroavante durante toda a carreira, pelo contrário. Somente em 2017 ele marcou mais de 15 gols em uma única temporada pela primeira vez, aos 26 anos de idade, e depois disso, somente em 2023 pelo América, que é essa temporada que nós acabamos de mencionar, e em 2024 pelo Atlético, é que ele marcou mais de 20 gols na carreira pela primeira vez e pela segunda vez. Então, em linhas gerais, a carreira do Camisa 9 é marcada por números bastante comuns. Então, basicamente, o que o Atlético fez naquela ocasião foi contratar o Mastriani, do América Mineiro, que marcou mais de 20 gols em uma temporada pela primeira vez na carreira, aos seus 30 anos, e apostar que ele conseguiria manter consistentemente o mesmo desempenho durante todo o restante da sua carreira. E sejamos justos, tá, gente? Pelo Atlético Paranaense, o centroavante uruguaio tem bons números também. Foram 54 partidas, sendo 30 delas como titular, com 16 gols marcados e 5 assistências concedidas em 2.641 minutos. E aqui, em média, a participação direta em gols é a cada 125 minutos, ou seja, mesmo depois de um jejum bastante longo, o Mastriani não marca pelo Atlético há 18 partidas, desde a vitória do Atlético sobre o Racing Clube na Liga Arena em 22 de agosto do ano passado, ainda sob o comando do Martim Varini. O Camisa 9 mantém números parecidos com os tempos de América Mineiro. Então, o que é que incomoda o torcedor do Atlético sobre Gonzalo Mastriani? Além do mau momento técnico, que hoje é uma situação inegável, me parece que tudo nessa passagem de Mastriani pelo Atlético foi conduzido de maneira errada. Primeiramente, é importante lembrar, o uruguaio não era um jogador com quem o técnico colombiano Juan Carlos Osório, que era o treinador do Atlético no momento da contratação, gostaria de contar. O Osório preferia um centroavante com maior mobilidade e com mais capacidade de atuar na construção das jogadas ofensivas, enquanto o Mastriani, a gente pôde perceber durante esse tempo que ele esteve no Atlético, é quase que exclusivamente um definidor, um jogador de poucos toques na bola para colocar a bola para o fundo da rede. Então a coisa já começa errada por aí, porque estando o Osório certo ou não, e é verdade que a passagem dele pelo Atlético levanta muita polêmica por conta de uma série de decisões, uma diretoria que apostou num treinador não deveria contratar jogadores que essa comissão técnica não gostaria de utilizar, ou que não se encaixam naquilo que a comissão técnica imagina ser o ideal para o seu modelo de jogo. E mesmo assim o Mastriani de início conseguiu impor a sua presença na equipe titular, marcando gols importantes e em grande quantidade. E isso com o Juan Carlos Osório em um primeiro momento e depois com o Cuca, que também preferia um centroavante de maior mobilidade e apostou durante um bom tempo em Pablo como titular do Atlético. Só que em algum momento
conforme o rendimento da própria equipe foi caindo ao longo de 2024, o Mastriani perdeu desempenho e começou a ser questionado pelos torcedores até o ponto em que clube e jogador decidiram que era o momento de fazer uma pausa e tratar um problema no joelho que vinha incomodando o centroavante uruguaio. E aí o Mastriani fica ausente das últimas 7 partidas do Atlético no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Atlético é rebaixado, como a gente sabe, infelizmente. E a coisa não melhora, tá? Porque no meio de toda a reformulação do elenco, no meio de todas as movimentações que a diretoria promoveu no mercado de transferências, a diretoria decide em um primeiro momento, desculpem, que não quer contar com o Gonzalo Mastriani em 2025, mesmo que o desejo inicialmente do jogador fosse permanecer no clube, e encaminha a saída do jogador em direção ao Vitória. O Atlético, inclusive, receberia o volante Felipe Machado do Vitória na negociação por empréstimo. E então, do mais absoluto nada, inclusive eu acredito que a maior parte das decisões na diretoria do Atlético são tomadas dessa maneira, o Atlético decide que vai manter o jogador, que é um jogador importante, e isso em meio ao Mastriani já enfrentando dificuldades com o Maurício Barbieri semelhantes às que ele tinha com o Cuca e com o Osório. O Maurício Barbieri também prefere um centroavante que seja mais capaz de participar da construção das jogadas ofensivas, de maior mobilidade, que abra espaço eventualmente para a entrada em velocidade de um ponta como o Luiz Fernando, que tem essa capacidade de definição muito acentuada. E aí o Mastriani acaba não conseguindo se encaixar na equipe, mesmo quando é utilizado, acaba sendo insuficiente o seu desempenho, seja por demérito da construção da equipe, seja pelo demérito do próprio jogador, que também não foi bem, também pareceu, não digo desinteressado, mas desencaixado durante todo o momento, não sabendo o que fazer. E aí, gente, fica difícil. O Allan Kardec toma a titularidade à base de rendimento, por mais que não seja brilhante, mas tem sido muito mais positivo para o Atlético a presença do Allan Kardec do que a do próprio Gonzalo Mastriani. E aí, de maneira surpreendente, o Mastriani acaba sendo negociado pelo Atlético com um Botafogo que vai disputar uma Libertadores, vai disputar um Campeonato Brasileiro como um clube protagonista, até porque é o atual campeão dos 2 torneios, e o Mastriani vai ser o provável reserva aí do Igor Jesus, centroavante do Botafogo. E tomara que ele se reencontre por lá, porque na minha visão, e a gente acabou de fazer uma recapitulação de tudo que aconteceu desde a chegada do Mastriani ao Atlético, não foi somente o jogador que errou. Não acho que exista a falta de vontade ou desinteresse do Mastriani. Acho que tudo foi conduzido de maneira tão atrapalhada que chegamos num momento onde não faz sentido para o Mastriani continuar no Atlético e não faz sentido para o Atlético continuar com o Mastriani. Então que essa ruptura seja concretizada, né, porque não foi anunciado oficialmente ainda, tomara que dê tudo certo, que o Mastriani se encontre lá no Botafogo, a ponto de ser uma opção interessante de elenco, que ele marque os seus golzinhos, até para o Botafogo exercer a opção de compra que ele terá nesse negócio, para que o Atlético possa recuperar a integralidade ou parte do investimento que fez para tirá-lo do América e eventualmente poder reinvestir isso na contratação de um outro centroavante. E vida que segue, gente. Como eu falei, não tem vilões, não tem mocinhos e nem vilões nessa história. Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. E se eu lamento alguma coisa nesse momento, é que o Atlético não tenha sabido explorar esse lado definidor do Mastriani, ao mesmo tempo que eu lamento que ele não tenha se esforçado também para desenvolver um pouco mais esse seu lado mais participativo que chegou a aparecer em alguns outros momentos. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, de quem é a responsabilidade pelo fracasso de Gonzalo Mastriani no Atlético Paranaense. Deixa sua opinião aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.